dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje é o nosso 18º dia de propósito de oração e restauração. Que Deus te abençoe, te dê a paz, te fortaleça, gere ânimo no teu espírito e seja a luz do teu entendimento. Que o Espírito Santo esteja abrindo os olhos do seu coração e do seu entendimento nesta manhã. O tema de hoje é restaurando a justiça. Neemias, capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: Levantou-se então uma grande queixa popular a partir dos homens e de suas esposas contra os judeus. Alguns comentavam: nossos filhos e nossas filhas somos muitos, precisamos de trigo para a nossa alimentação. Neemias, ele lutou contra injustiças no meio do povo de Deus, ensinando aquilo que era certo e aquilo que era honesto. E para a gente poder entender a justiça, é preciso entendermos dois níveis. Primeiro é o nível humano. Neemias, como governador, ele lutou contra toda a injustiça e fez seu papel social de defender as pessoas menos favorecidas. Havia no meio do povo uma forma de exploração e o alimento não estava sendo distribuído de forma justa. A justiça humana trata os deveres e direitos das pessoas, embora nem sempre funcione por causa da corrupção da sociedade. Mas uma pessoa, quando no seu interior é restaurada a justiça, o senso de justiça, ela vai se compadecer com os menos favorecidos. Ela não vai aceitar pessoas menos favorecidas serem marginalizadas, esquecidas. E é por isso que nesse momento, em meio à construção, à reconstrução, algumas pessoas começaram a se queixar. Alguns homens, algumas esposas, contra alguns que, na verdade, precisava de alimento e não tinha, enquanto outros tinham o suficiente ou até mesmo mais que os outros. Essa injustiça humana faz com que a gente assista, muitas vezes, o desfavorecido, o necessitado, passar fome, quando na verdade nós estamos de celeiros cheios. E é preciso justiça, é preciso esse senso no nosso coração de justiça para que a gente possa se compadecer das pessoas. E isso é restaurar a justiça no nível humano, dentro do nosso coração. O nosso coração ser um coração sensível, perceptivo da necessidade das pessoas, da fragilidade das pessoas e poder ajudá-las nas suas necessidades. Às vezes o nosso coração vai endurecendo, nós vamos nos tornando individualistas e a gente se torna insensível àqueles que estão passando necessidade ao nosso redor. O segundo nível da justiça que precisa ser restaurada em nosso meio é a justiça divina. Por um lado, a justiça humana. Por outro lado, a justiça divina. Neemias sabia que Deus é justo e defende os oprimidos. Por isso, nunca perdeu o seu senso de justiça, mesmo estando em uma situação melhor do que as pessoas do povo. Por isso, ele não aceitou a desigualdade e corrigiu esse erro imediatamente. Porque às vezes as pessoas dizem: olha, Deus tarda, mas não falha. Mas a verdade é que Deus,
está sempre atento e ele nunca falha. Nós é que, se não tomarmos cuidado, vamos tardar para tomar atitude que conserte esse desvairo do nosso entendimento. Então nós não podemos descuidar de fazer o bem, sabendo que Deus é bom, mas também Ele é justo, Ele é severo. A palavra de Deus, ela revela no livro de Romanos uma verdade que é latente. Romanos capítulo 11, versículo 22 diz: considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Veja que dentro da natureza de Deus existe a bondade, o amor, a graça, mas sobretudo existe a severidade, que é a justiça, que é o juízo. E a severidade é para com aqueles que caíram. Às vezes nós achamos que lidar com a desigualdade é algo normal, mas pelo contrário, Deus, Ele deseja que as coisas sejam repartidas e que a gente possa ser solidários uns com os outros. E nós caímos muitas vezes em uma vida individualista, em uma vida solitária, em uma vida onde eu penso apenas em mim como indivíduo e não na igreja como o corpo de Cristo. A partir desse momento nós podemos entrar para um nível de juízo de Deus e vivermos uma realidade não desejada. Então que nessa manhã o Espírito de Deus esteja operando em nós, esteja fazendo um milagre no meio do povo de Deus, que é gerando em nós a capacidade humana, restaurando em nós a capacidade humana de sermos solidários e de entendermos a necessidade dos mais fracos, e ao mesmo tempo restaurando em nós esta unção, essa competência para podermos ser alguém que se compadece, alguém que se solidariza. E eu quero concluir dizendo: se a justiça humana falhar, nós temos que ter consciência que a de Deus nunca falhará, mas devemos restaurar isso em nossas vidas. A consciência da justiça humana e a consciência da justiça de Deus, que é a justiça divina. Por isso, ainda que você falhe, Deus jamais falhará. Que essa severidade do Senhor, ela não venha sobre nós pelo motivo de nós termos caídos, mas pelo contrário, nós possamos estar de pé, agindo com bondade e recebendo a bondade de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e restaure o Brasil, restaure as nações da terra, derramando sobre cada governante, sobre cada pai, sobre cada líder, sobre cada mãe, uma restauração da justiça humana, que é essa predisposição em fazer o bem, em ajudar os menos favorecidos, e que restaure em nós a consciência da justiça divina, que é entender que Deus é um Deus de amor, mas sobretudo é um Deus de justiça, é um Deus severo, que vai agir de forma punitiva também sobre tudo e sobre todos. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nós possamos nessa manhã estar sendo revestidos de sabedoria e de justiça, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai de amor, Pai de misericórdia, nessa manhã nós clamamos ao Teu Santo Espírito, que venha sobre nós uma unção de vida e que o governo do Senhor, através da justiça divina, venha sobre nós, nos dando sabedoria para que nos tornemos pessoas justas, pessoas capazes de repartir, pessoas capazes de ser solidários,
de ser irmãos, amigos, ajudadores uns aos outros. Nos tire, meu Pai, de todo ambiente de individualismo e nos leve para a coletividade a partir de uma consciência de igreja. Nos abençoe nesse dia com a bênção da comunhão e do repartir do pão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se esqueça, meu amigo, minha amiga, você que ainda não é inscrito no canal da igreja. Se inscreva no canal da igreja, dê o seu like, compartilhe as mensagens para que a palavra, para que o evangelho do reino seja anunciado a todas as nações. Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus.